Deus vê o teu potencial, mas às vezes você precisa ser preparado. Então, como que uma peça, como que o ouro é transformado? Né? Então, é a pedra bruta que tem que ser colocada em altas temperaturas para poder derreter, para colocar na forma daquilo que eu quero fazer e ir formando. Deus trabalha dessa forma, né, com a gente. Porque Ele vê que você é joia rara, mas toda joia precisa ser lapidada, porque ela é só uma pedra bruta quando ela é escavada. Então ela tem que ser lapidada para poder ficar bonita e valer muito. É isso que Deus faz. E Deus precisava fazer isso com esse povo. Principalmente porque esse povo, eles adoravam os deuses egípcios. Eles usavam, né, os ornamentos egípcios, eles se comportavam, eles não tinham civilidade nenhuma. Então, Deus tem que instituir uma sociedade israelita, uma sociedade para os hebreus. E aí, o que Deus faz? Fala a Moisés, vamos lá. Sobe até o Monte Sinai, que eu vou dar a vocês alguns mandamentos. Você vai escrever esses mandamentos. E aí Moisés sobe ao Monte Sinai. E lá Moisés permanece por algum tempo. E Moisés então traz as tábuas dos 10 mandamentos, que na verdade esses 10 mandamentos vão virar 613 leis, constituídas de todas as formas, de tudo que uma sociedade precisa, tudo, inclusive leis sanitárias até. Né? Então, imagina esse povo, vamos tentar imaginar. Imagina esse povo no deserto. Não tem banheiro, né? Não tem saneamento básico. Vive em tendas. E esse povo era assim, um entrava na tenda do outro e se gostasse ou que quisesse tal coisa, simplesmente pegava e saía. Esse povo que possuía a mulher do outro, esse povo que o próprio pai, né, tio, enfim, possuía os meninos, as meninas, faziam sexo com animais. E era um povo, então, que eles tinham muitas doenças, né? Acabavam morrendo muito por doenças, por essas contaminações. Esse povo que não ia no matinho para poder fazer as necessidades. Você imagina, assim, tenta imaginar como que era isso, né? Que sujeirada toda era essa, né? Que podridão toda era essa. E eles não se respeitavam em nada. Então Deus tinha que instituir leis para que eles pudessem obedecer e começar a criar uma sociedade. Né? Por isso que nós temos leis, para poder ter a sociedade que nós temos hoje. Imagina se a gente já fala, né, que é uma terra sem lei. Você imagina se não tivesse nada, como que seria? Né? Não, até na selva tem lei, né? Porque os bichos, eles caçam por conta da fome. Eles têm que se alimentar. Fora isso, não. Né? Eles respeitam a natureza ali. Diferente, né, dos homens. Né? Porque o bicho, ele não tem, o animal ele não tem ambição, né? O animal ele não tem, ele precisa sobreviver. Ele tem que fazer a parte dele na cadeia alimentar, vamos dizer assim, e na reprodução, né, para continuar a perpetuar a espécie, mas ele não tem ambição. Ele não precisa
matar 2 animais para poder estocar alimento. Ele mata um animal, come, dá para a prole, e depois, quando eles tiverem fome novamente, ele vai caçar de novo. Né? Então, mas o homem não. Né? O homem, o que tem, ele quer cada vez mais. Né? E isso gera o quê? Gera contenda. Né? Isso gera a desigualdade. Né? Isso gera isso que acontecia. Né? Os assassinatos, as violências, né? As violações de família, era isso que acontecia com esse povo. Então você imagina, né? Aí Deus diz assim, vamos lá, Moisés, a gente tem que ajudar esse povo a ser gente. Né? E Moisés, então quando eles chegam, né, até o pé do Monte Sinai, Deus pede para eles subir ao monte, porque Deus ia se manifestar a ele. E Moisés então sobe. Então vamos lá. Moisés diz assim, né, no capítulo 19, no versículo 20, assim, o Senhor desceu ao topo do Monte Sinai e chamou Moisés para o alto do monte. Moisés subiu e o Senhor lhe disse, desça e alerte o povo que não ultrapasse os limites para ver o Senhor, e muitos deles pereçam. Mesmo os sacerdotes que se aproximarem do Senhor devem consagrar-se, senão o Senhor os fulminará. Moisés disse ao Senhor, o povo não pode subir ao Monte Sinai, pois tu mesmo nos avisaste. Estabeleça um limite em torno do monte e declare-o santo. O Senhor respondeu, desça e depois torne a subir, acompanhado de Arão. Quanto aos sacerdotes e ao povo, não devem ultrapassar o limite para subir ao Senhor, senão o Senhor os fulminará. Então Moisés desceu e avisou o povo. E Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado, para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles fará todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Neste dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertence. O que Deus fez aqui, né? Ele está dando os mandamentos justamente daquilo tudo que o povo fazia. Né? Então, isso é mandamento, é lei. Daqui se destrincha depois, começa em Números, vai até o final de Deuteronômio, onde tem as 613 leis, né, que ele vai estabelecendo. Mas ele diz, né, assim, isso é para que o povo possa começar a viver em sociedade. Por que ele diz? Adorarás somente ao teu Deus, né? Não farás imagem, escultura. Por quê? Porque eles
adoravam os deuses egípcios, né? Então eles cultuavam os deuses egípcios. Você não vai matar, você não vai roubar, você não vai cobiçar a mulher do teu próximo, né? Você não, nem as servas, nem os servos, você não vai fazer isso, porque era justamente o que eles faziam. Então você não vai adulterar, porque era justamente isso que eles faziam, né? Então tudo isso que Deus está falando aqui era como eles agiam. Isso não é para fazer. 613? Aí depois se divide em 613 leis, né? Isso aqui é como se fosse assim, é um mandamento que vai se dividindo em todas as leis, outro mandamento que vão se dividindo em todas as leis. E as leis, as 613, eu vou ver se eu trago aqui para vocês, eu vou imprimir, elas têm leis e é muito legal o porquê 613, que tem uma explicação. Aí eu trago aqui na próxima aula essa explicação. As 613 são divididas em duas partes, né? As leis que podem e as leis que não podem. O que você pode fazer e o que você não pode fazer. Entendeu? As leis do ok e as leis das proibições. Então é bem legal, e o porquê desse número, né? 613 tem um porquê disso. Eles contam os dias do ano mais os ossos do corpo. É muito legal. Então eu vou depois trazer aqui para vocês o porquê disso. Mas essas leis, elas estão aqui, né, dentro de Números, onde começam a detalhar as leis, e vai em Deuteronômio todinho, né, todas essas leis. Tá? Bom, muito bem. O que significa, né, o que significa a lei? Essas leis têm um significado. Tem um significado que é na questão que expressa a santidade de Deus. Em todo tempo ele diz, né, adorarás o Senhor, o teu Deus. Somente ao Senhor, o teu Deus. Tirar isso, imagina você tirar esse costume de 400 anos de um povo. Imagina, você tem lá 80 anos e acreditou a tua vida inteira que aquilo era real, e de repente chega um Zé Mané, um Zé Moisés, te tira do teu habitat, te leva para um lugar desconhecido, deserto, morar em tenda, tem que comer maná do céu e codornize à noite. E aí? E aí fala que é um Deus que vai dar tudo. Que vai levar para um lugar, para uma terra que emana leite e mel. Difícil, né? Difícil, ou não? Porque não é assim. As coisas, né? A gente às vezes tem convicção de uma coisa e não consegue, às vezes, achar que a outra está certa. Você imagina ter uma cultura toda enraizada. Não é isso? Então, esse povo era um povo bem difícil. Quando Moisés desce, né, e coloca a questão das leis, o povo até ouve. O problema é você começar realmente a praticar essas leis. Alguns ainda resistem, né? Então, olha só, né? Na verdade, aqui no Êxodo já tem algumas leis que o Senhor coloca, né? A lei sobre o altar do Senhor,
acerca dos escravos, da violência e dos acidentes. Olha o que Deus faz, né? E ele vai falando leis acerca da proteção da propriedade, das responsabilidades sociais, do exercício da justiça. Leis sobre as responsabilidades sociais. Olha que interessante. Se um homem seduzir uma virgem que ainda não tenha compromisso de casamento e deitar-se com ela, terá que pagar o preço do seu dote e ela será sua mulher. Mas se o pai recusar-se a entregá-la, ainda assim o homem terá que pagar o equivalente ao dote das virgens. Não deixem viver a feiticeira. Todo aquele que tiver relações sexuais com o animal terá que ser executado. Quem oferecer sacrifício a qualquer outro Deus e não unicamente ao Senhor, será destruído. Não maltratem nem oprimam o estrangeiro, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Não prejudiquem as viúvas e os órfãos, porque se o fizerem e eles clamarem a mim, eu certamente atenderei ao seu clamor. Com grande ira, matarei vocês à espada, suas mulheres ficarão viúvas e seus filhos órfãos. Se fizerem empréstimo a alguém do meu povo, a algum necessitado que vive entre vocês, não cobrem juros dele. Não emprestem visando lucro. Se tomarem como garantia o manto do seu próximo, devolvam-no até o pôr do sol, porque o manto é a única coberta que ele possui para o corpo. Em que mais se deitaria? Quando ele clamar a mim, eu virei, pois sou misericordioso. Não blasfemem contra Deus, nem amaldiçoem uma autoridade do seu povo. Não retenham as ofertas de suas colheitas. Consagrem-me o primeiro filho de vocês e a primeira cria das vacas, das ovelhas e das cabras. Durante 7 dias, a cria ficará com a mãe, mas no 8º entreguem-me a mim. Vocês serão meu povo santo. Não comam a carne de nenhum animal despedaçado por feras no campo. Joguem-nas aos cães. E é assim que ele vai retratando todas as leis. Exercício da justiça, aí leis acerca do sábado, grandes festas anuais, e aí ele vai falando das ofertas, da arca da aliança, da mesa, do tabernáculo, porque aí ele começa a falar sobre o culto a ele, né? Então ele fala do tabernáculo e ele mostra como que tem que fazer o tabernáculo, né? Próxima aula eu vou mostrar aqui o tabernáculo, como ele é feito, como ele era feito, quem podia estar dentro do tabernáculo, quem que recebia as ofertas, quem que carregava as coisas do tabernáculo, porque era um povo específico, que eram os levitas, né, da tribo de Levi. A tribo de Levi, quando eles alcançam Canaã, na verdade, eles são determinados a não ter terras. Eles são determinados a cuidar do culto, né, a cuidar das coisas sacerdotais, cuidar dos tabernáculos. Então, os levitas, eles armavam os tabernáculos, né, nas terras para as festas, para os sacrifícios, né, para os cultos a Deus. E eram só eles que podiam tocar nas coisas sagradas. Fora eles, quem tocasse morria. Então, eles eram sustentados aonde eles estavam, eles eram sustentados pela aquela nação da onde eles estavam, né? Todos eles ali eram sustentados, então nada faltava para eles, mas eles não possuíram terras, né? Mas isso a gente vai ver mais na frente. Então Deus vai fazendo detalhadamente tudo o que tem que ser feito, tá? Tudo. Na questão do culto, né?